escada que facilita o acesso de cadeirantes a locais sem rampa. Um laboratório para promover o atendimento humanizado a pessoas que tiveram acidente vascular cerebral ou querem preveni-lo. Um tipo de drone aquático que realiza tarefas difíceis para humanos. Essas novidades surgiram depois de muita pesquisa e de um empurrãozinho da FAPESC. Quer saber mais sobre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina? A FAPESC é um órgão do governo estadual que repassa dinheiro público para fomentar pesquisa e inovação, disseminar conhecimentos e ajudarem pessoas a fazer pós-graduação. Um dos desafios que nós temos à frente da FAPESC é desenvolver o protagonismo da FAPESC em relação à ciência, tecnologia e inovação no estado de Santa Catarina. Os efeitos da atuação da FAPESC eles serão sentidos a médio e longo prazo. Por isso é importante que tenhamos o desenvolvimento da ciência e a aplicação dessa pesquisa, dessa inovação desde hoje. Isso é essencial para o desenvolvimento do nosso estado, é essencial para o desenvolvimento do cidadão catarinense, das empresas catarinenses e continuarmos tendo o estado de vanguarda como é o estado de Santa Catarina. O apoio financeiro é geralmente dado por meio de chamadas públicas, algumas com parceiros da Itália, Alemanha e Reino Unido. O Centro de Desenvolvimento Sustentável da Unisul, o GREENS, tem vindo nos últimos 5 anos em convénios e em projetos de pesquisa conjuntos com a Universidade de Cambridge, desenvolvendo trabalhos de cooperação. São projetos que visam a promoção do desenvolvimento sustentável e a adaptação das nossas sociedades, das nossas comunidades às mudanças climáticas. Outro projeto apoiado pela FAPESC, que rendeu artigos em revistas científicas, foi o Inventário Florístico Florestal, um levantamento sobre o que restou de florestas no território catarinense para servir de base a políticas públicas de conservação ambiental e uso racional dos recursos naturais. A gente descobriu, na verdade, e comprovou que as nossas florestas são secundárias, estão se desenvolvendo ainda e podem estar daqui a 30, 40 anos com mais do dobro da biomassa de hoje. E se não faltam exemplos de pesquisas com resultados concretos, também são abundantes os reflexos dos investimentos da FAPESC em inovação. O setor tecnológico cresceu 10.000% nos últimos 30 anos e Santa Catarina se tornou um dos principais polos tecnológicos do Brasil, empregando mais de 47 mil pessoas. Em relação à densidade de colaboradores, Florianópolis é o maior polo do país, com 2.552 colaboradores para cada 100 mil habitantes. Blumenau fica em terceiro lugar com 1.821. Entre os programas de inovação da FAPESC estão o Sinapse da Inovação e o Programa Tecnova. O Sinapse da Inovação apoia empresas nascentes e o Programa Tecnova apoia micro e pequenas empresas. Os programas de inovação da FAPESC são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento da economia catarinense. Só um programa da FAPESC contribuiu à criação de quase 500 empresas inovadoras e delas saíram soluções para os mais variados problemas, como a dificuldade de pessoas com mobilidade reduzida em acessar palcos sem rampas. Mas agora Carolina Silveira e outros cadeirantes podem dançar graças à inovação do pai Mário César da Silveira e o impulso da FAPESC. Nossa escada elevador ela veio trazer uma solução para espaços onde não tem como colocar uma rampa ou uma plataforma elevatória. E graças a fomentos como esse da FAPESC, nós conseguimos realizar o primeiro protótipo que está em desenvolvimento final para ser colocado no mercado. O projeto do lifting de transferência nasceu em função das necessidades da Carolina, observando toda essa condição, né, em função da ideia dela de haver esse aprimoramento do que existe hoje, né. No nosso momento, a ideia foi uma coisa mais prática, que ele venha e se adapte mais facilmente à pessoa, permita uma operação mais rápida e mais prática. Outro mecanismo inovador já foi empregado na recuperação da Ponte Hercílio Luz e no monitoramento da água em lugares distantes, como a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e o Lago Paranoá, em Brasília. O projeto RUAS, ele é um projeto que se propôs a desenvolver uma plataforma remota e autônoma
de navegação aquática. Então esse drone aquático, ele navegaria sem tripulação e realizaria uma série de trabalhos voltados ao ambiente hídrico, principalmente no caso do programa Tecnova, a topografia subaquática. A FAPESC também concede bolsas de pós-graduação e apoio à realização de eventos técnicos científicos voltados a disseminar conhecimento, a fim de aumentar a qualidade de vida da população e reduzir desigualdades regionais. Muitos cases de sucesso são reconhecidos pela FAPESC por meio do Prêmio Stemer Inovação Catarinense. Ele já contemplou 73 pessoas, empresas ou instituições catarinenses que geraram produtos, processos ou serviços inovadores. Com sede na capital catarinense Florianópolis, a Fundação zela pela distribuição de seus recursos a todas as regiões e assim amplia horizontes de pesquisadores em todo o estado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 8ª edição do ENIT, esse ano de uma forma um pouquinho diferente. Me chamo Júlio. Eu não sei nem onde está a pendrive. Ali, aqui? À esquerda ali. Acho que aqui, ó. Me chamo Júlio, estou presidente da Associação Empresarial de São Bento do Sul nesse momento. E quero agradecer ao Centro de Inovação de São Bento do Sul a oportunidade de fazer a abertura desse evento. Perceba aí que nós temos quase 30 e poucas pessoas dentro do chat. É uma edição totalmente diferente, especial, mas o ENIT é uma resposta aos desafios impostos pelo novo mercado, mantendo uma formatação online gratuita nesta edição. Essa 8ª edição do evento traz palestras e workshops com temas relacionados à gestão empresarial e comercial, tecnologia da informação e comunicação, marketing digital, geração de negócios e de apoio ao desenvolvimento de tecnologia e inovação com a indústria 4.0 e IoT. Vocês também podem acompanhar em nossa página as empresas incubadas e graduadas da incubadora tecnológica FETEP. O ENIT inicia hoje e encerra na sexta-feira, dia 20, e a intenção é levar conhecimento em suas múltiplas dimensões para a sociedade, empresas e estudantes, a fim de aplicá-los no seu dia a dia. Nesse momento, acreditamos ainda mais na importância entre a conexão e o conhecimento. Quero também agradecer aos patrocinadores desse evento, a FAPESC e a DOSUL Digital, aqui de São Bento do Sul. Quero abrir um parênteses com relação à FAPESC. Eu sou um exemplo de que a FAPESC realmente é uma instituição que dá o seu resultado. Eu sou um sináptico, né? Tive uma ideia colocada, eu e mais os colegas tivemos no ciclo 2017, colocamos uma ideia, eram 2.000 empresas, 2.000 ideias, perdão, e ficamos em 57ª colocação dentro desse ranking. Foi muito importante, foi muito legal. Quero também deixar o recado para vocês que esse evento está sendo gravado, né? A Ana pediu para que avisasse vocês todos. Pedir também o agradecimento aos nossos apoiadores, Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho, a ACISBES, né, a Associação Empresarial de São Bento do Sul, a ACIACA, que é a Associação Empresarial de Campo Alegre, a Univille, Sindusmóbil, Fiesc Senai, Sebrae, Senac, IFC, Unicesumar, UNC, UDESC e Unisociesc. E realizadores desse evento, né, a FETEP e o Centro de Inovação de São Bento do Sul. É realmente um momento bem importante, muito importante para a nossa região, para o nosso Centro de Inovação. Nós já queríamos partir para uma inovação esse ano do ENIT e, conversando com a Ana no início do ano, a ideia era que nós tivéssemos a possibilidade até de fazer algo muito parecido que acontece hoje em Florianópolis, que é o Startup Summit, não na proporção que é, mas seguindo essa linha, buscando mais a questão do conhecimento. Mas veio a pandemia e nós tivemos que adiar um pouquinho esse objetivo. Mas quem sabe ano que vem
nós vamos dar uma reviravolta também no INIT e torná-lo cada vez mais atrativo para você, né? Seja do mundo acadêmico, do mundo empresarial, poder público, enfim, qualquer segmento da economia. Quero fazer um agradecimento especial ao José Eduardo Fiates, vai ser o nosso palestrante de hoje. As perguntas podem ser enviadas no chat, então fiquem bem à vontade, a Ana depois vai fazer a administração, a gestão dessas perguntas. E o José Eduardo Fiates, ele vai falar um pouquinho para nós hoje sobre a importância da utilização da inovação como estratégia competitiva nos negócios para crescimento e posicionamento global. Vou apresentar o nosso colega palestrante, José Eduardo Fiates, diretor, engenheiro mecânico com mestrado e doutorado em gestão da inovação e empreendedorismo pela UFSC, diretor da incubadora Celta, CERT, no período de 1994 a 1999, diretor e presidente da Amprotec entre 1993 e 2003, diretor executivo do Sapiens Park entre 2002 e 2019, superintendente-geral da Fundação CERT entre 2016 e 2020, fundador e presidente da Sea Ventures, me corrija depois, Fiates, 2008-2020, atual diretor de inovação e competitividade da Fiesc, superintendente do Instituto Evaldo Lodge. Me corrija também se eu falei errado, Fiates, mas acredito que é isso aí. Tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito por enquanto, então tá bom. Então, pessoal, com vocês, né, com uma grande palestra, um profissional que eu já tive a oportunidade de assistir, falando e é um conhecedor da área. José Eduardo Fiates. Tá contigo. Boa sorte e um abraço. Tá joia. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão participando. É um prazer aí conviver com vocês aí durante esses próximos minutos. Esse tema de competitividade e inovação é algo que todos vocês têm uma experiência muito prática e a ideia é trocar algumas informações para permitir depois até um debate. Eu vou então compartilhar a tela aqui para passar a apresentação. Vou fazer aquela pergunta típica aí daqui a pouco, se está todo mundo enxergando compartilhado. Tá chegando. Chegando. Opa. Para mim aqui tá ok. Tudo certo. Ok. Mas ele abriu no errado. Aí foi problema do operador. Ah, é verdade, tá aqui no... Muito bom. Então, gente, o objetivo... Vocês estão vendo só a tela ou estão me vendo também? Vendo você bem pequenininho. Só a tela. Só a tela? Tá, eu vou ficar em pé aqui. Agora apareceu, aqui embaixo apareceu. Tá bom. Bom, gente, o objetivo é conversar um pouco sobre competitividade e inovação para o posicionamento global, para crescimento. Tá? Eu coloquei os cavalos aí porque quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, eu convidei alguns parceiros aí antigos de empresa. Tinha alguns acadêmicos também, alguns especialistas e tal, mas eu fiz questão de convidar um diretor amigo meu da Siemens, que trabalhou, na verdade, na época que a Siemens se chamava Iquitel, ali em Curitiba. Alguns talvez conheceram da época de proteção de lei de informática, de política de informática. As empresas multinacionais tinham que usar nomes em português, né? Então não tinha HP, tinha Edisa, não tinha Siemens, tinha Iquitel. E o Hans Schorer era um brasileiro com sobrenome alemão, foi diretor de inovação e tecnologia da Siemens muito tempo. E na minha dissertação de mestrado ele me quebrou a perna, porque o tema da minha dissertação tinha a ver com competitividade, com principalmente gestão de institutos de tecnologia no âmbito da Fundação CERT. E uma das variáveis que um instituto de tecnologia tem que buscar é ajudar as empresas a serem mais competitivas. E aí ele me fez a pergunta mortal: você sabe o que é competitividade? E aí eu dei algumas definições mais teóricas, acadêmicas e tal, que eu tinha estudado, que a gente tinha praticado. Eu tinha, na época, 24 anos, 26 anos. E o Schorer foi muito objetivo do seguinte: competitividade é
a capacidade de concorrer. É a competência para concorrer. Esses dois termos são fundamentais quando a gente discute competitividade. Quer dizer, é competência, envolve uma capacidade, uma habilidade, um conhecimento, um saber fazer, e envolve concorrência. Se você não tem concorrente, você não pode discutir competitividade, né? E esses dois fatores são chave, nós vamos ver bastante aqui durante a apresentação, que trabalhar junto esses dois pontos, competitividade do ponto de vista de competência para concorrer, é fundamental para que a gente efetivamente alcance um posicionamento global e cresça a empresa. E aí é fundamental a questão do conceito de ecossistema, né? Vocês têm ouvido muito falar sobre isso, a gente trabalha com o tema já há algum tempo, e a região toda do norte aí do estado está se configurando cada vez mais no ecossistema, como Santa Catarina como um todo. E lá da biologia, se vocês pegarem os filhos de vocês aí que estudam aí na sexta série, sétima série, começam a estudar biologia, vocês vão ver que ecossistema é basicamente um conjunto de elementos que visa prover vida, né? Ajudar o desenvolvimento e a multiplicação da vida de um determinado indivíduo, de um ser vivo. Então, esse indivíduo se encontra no ecossistema, capacidade de competir, capacidade de sobreviver, ele se multiplica e vira uma população, tá? Essa população acaba interagindo com outras populações, formando uma comunidade. Então, você tem aí vários bichos, tá? Esses vários bichos têm que sobreviver buscando recursos da natureza, água, comida, abrigo, etc. E são sujeitos a determinadas características de um habitat, né? O que é um habitat rico em recursos? São os vales dos rios, os capões de mato aí na região do Planalto, são os capões de mato de araucária, de mata nativa, etc. Onde você encontra animal, você encontra riqueza de biodiversidade, você encontra água, abrigo, etc., né? E esse habitat ele é sujeito aos fatores locais. A caatinga é diferente da Amazônia, que é diferente de um determinado ecossistema no Cerrado, né? E aí nós temos fatores externos que afetam, né, esse macroambiente, que pode ser todo um bioma, né, como aí está chamando a atenção do Cerrado, mas pode ser a Amazônia, como pode ser o Brasil, que é um conjunto de biomas que são os fatores externos. E pode ser o mundo, né, quando a gente pensa em aquecimento global e assim por diante. Então, isso aí é o conceito básico de ecossistema da biologia. Se você pensar em termos de economia, é a microeconomia aqui na base, a mesoeconomia que envolve setores no meio, a macroeconomia na ponta, e para que seja equilibrado e sustentável, competitivo esse ecossistema, ele precisa ter resiliência, adaptabilidade e evolução. Esses são termos que vêm da biologia, né? Resiliência, capacidade de sobreviver, de continuar vivendo, adaptabilidade, para você se sujeitar a novas condições, eventualmente até desastres naturais, etc. E evolução permanente em busca de performance cada vez melhores. Os fatores que promovem o ecossistema equilibrado são basicamente, de novo, vem da biologia, diversidade, conectividade e confiança. Se você não tem um ecossistema com diversidade de empresas, de seres vivos, de organizações, se você não tem conectividade entre eles, se você não tem confiança entre eles, você não consegue ter um ambiente equilibrado e competitivo. Então, essas são as características do ecossistema natural. Nós temos trabalhado no sentido de adaptar essas variáveis, né, para os ecossistemas econômicos e empresariais, né, tentando dar um foco nessa visão, cada vez mais em cima da lógica de competitividade organizacional dentro de um ambiente macro sustentável. Então, nós temos a Terra, né, o ser humano aí, quem gosta de estudar a história da humanidade aí, sabe que o ser humano surgiu como Homo sapiens dominante há cerca de 400 mil anos atrás, entre 100 e 400 mil anos atrás, mas efetivamente assumiu o papel de liderança 40 mil anos atrás, quando passou a trabalhar o que se chama de símbolos, né, de linguagem cognitiva, de representações. O Harari, lá no livro Sapiens, fala muito disso. Você tinha o território, que era a terra, e a partir de um determinado momento, o ser humano começou a se organizar, e isso que fez a diferença, na forma de batalhões numa guerra, na forma de um time para caçar um animal para prover alimentação, se organizar para construir uma casa, se organizar para fabricar um barco. Ele começou a se organizar.
E aí começou a surgir exatamente os primeiros entes organizacionais, que hoje são, dentre outros eles, a igreja, o Estado, né, e as próprias empresas, que é o nosso tema de discussão. Quando a gente fala de empresa, né, tem um conjunto de elementos fundamentais aí que a gente coloca no centro do ecossistema, aí, que são os elementos da empresa na cadeia. A primeira camada que todos vocês aí que de alguma maneira participam quando a gente fala de empresa são os empreendedores, né, que identificam uma oportunidade no mercado, transformam essa oportunidade num conceito de negócio forte, resiliente, competitivo, para atingir um determinado propósito, que pode ser ajudar o planeta, que pode ser ganhar dinheiro, que pode ser gerar emprego, que pode ser promover o desenvolvimento da região. Cada empreendedor tem os seus propósitos principais ou uma composição entre eles. E esses elementos fundamentais, eles daí se transformam em, pragmaticamente, tecnologia, produto, processo e marketing. Quer dizer, toda empresa, ela tem, fatalmente, pode ser de bens de serviços, pode ser de bens físicos, né, como uma fábrica de móveis, pode ser uma gestora de ativos florestais, pode ser uma loja de comércio, supermercado, ela sempre vai ter uma determinada tecnologia, produto, processo e marketing. E aí já começa a entrar a primeira visão de competitividade. Quando a gente fala de competitividade empresarial, é a partir dessa camada, principalmente, que começam a aparecer os diferenciais. É aí que nós temos que ter competência para concorrer. Que a gente concorre no mercado com produtos, portanto, nós temos que ter produtos competentes para concorrer com os adversários. Nós concorremos no mercado com processos ou de serviço, ou mesmo de produção, que tem que ser mais eficientes do que os dos concorrentes, nacionais e internacionais. Nós competimos no mercado com uma determinada tecnologia que tem que ser mais barata, mais eficiente do que dos concorrentes, tem que ser mais competente. E nós nos relacionamos com o mercado, né, nas lógicas de marketing, de identificação da característica do consumidor, propaganda, publicidade, interação, gerando aí uma performance que tem que ser mais competente que a do concorrente. Então, a primeira camada, quando a gente fala em competitividade, está exatamente nesse nível: tecnologia, produto, mercado e processo. Se a empresa não tem claro, né, quais são as suas tecnologias-chave, os seus produtos fundamentais, as suas plataformas mais importantes de produto, os seus segmentos de mercado que têm que ser atingidos, onde eles estão, como é que eles pensam, quais as necessidades que eles têm, e qual é o processo que você vai utilizar para produzir, para atender o cliente, para se relacionar, você não vai ser competitivo. Infelizmente, ainda tem muita empresa quando se pergunta claramente, de maneira muito objetiva, quais são as suas tecnologias-chave, quais são os seus produtos principais, as suas plataformas de produtos principais, quais são os seus processos críticos e qual é a tua forma de relacionamento com o cliente, o mercado, as empresas não sabem responder. Se não souberem responder, não vão poder ser competitivas. Isso é uma questão sine qua non. Então, essa é uma primeira camada absolutamente crítica e nós vamos exemplificar depois vários casos em cima disso. Mas para que essas funções efetivamente tenham competência e capacidade de concorrer, portanto sejam competitivas, nós temos que lançar mão de recursos, pessoas, conhecimento, sistemas e capital. E novamente nessa camada a gente discute competitividade. Nós temos que ter pessoas competentes para concorrer com os nossos adversários, com os nossos concorrentes internacionais, nacionais, regionais, locais. Nós temos que ter conhecimento sobre tecnologia, sobre processos, sobre produtos, sobre marketing. Então, o conhecimento é um fator cada vez mais decisivo, infelizmente cada vez mais acessível. Nós temos que ter capital, dinheiro barato, rápido, né, sem garantias escorchantes, temos que ter dinheiro fácil, desburocratizado, e temos que ter sistemas, né, de informação, de estruturas, etc., também competentes. Portanto, também nessa camada nós temos um fator-chave para avaliar a competitividade. E, por último, fazendo parte, nós temos que entender que isso também faz parte da empresa, são os elementos imediatamente na porta de fora, né, na parte externa da empresa, mas que compõem a minha cadeia, que são os clientes, o mercado em geral, a concorrência, né, a concorrência atual, concorrência potencial, os parceiros, as startups, os institutos de tecnologia, etc., os fornecedores também atuais e potenciais. Todos esses elementos externos, mas imediatamente colados na minha empresa, determinam a minha capacidade para competir, para concorrer, para ser vencedor no mercado.
E essa é uma primeira camada, então, o primeiro bloco, né, do nosso ecossistema, que é a empresa na cadeia. Ocorre que cada vez mais, e essa palestra que eu estou dando nesse evento que vocês estão organizando é uma prova disso, a empresa não sobrevive mais sozinha nesse ambiente que está em amarelo aí na figura. A empresa, para ser competitiva, tem que considerar o ambiente externo, né, que é o que está em verde, e que é a colocação da empresa ou da cadeia no ambiente externo à organização e à cadeia. E esse ambiente externo envolve, primeiro, um conjunto de comunidades, né, uma comunidade de governo, de entidades de governo, outras grandes empresas que não necessariamente fazem parte da minha cadeia. Por exemplo, isso é um exemplo que eu sempre cito, porque eu acho que é uma questão que a gente tem que se orgulhar e tem que aproveitar. A WEG, que está na região de vocês, é hoje talvez a melhor empresa brasileira, né? A WEG é uma empresa que determina o destino hoje de inúmeras outras cadeias e de inúmeras outras empresas. Não faz sentido a gente não aproveitar uma empresa como ela para ajudar o desenvolvimento de qualquer cadeia aí do norte do estado, de papel celulose a floresta, de metal mecânico a plástico, de moda a serviços de consultoria, porque é uma empresa que faz parte daquele grupo.com que influencia o desenvolvimento da economia da região, do ecossistema da região. Assim como a Embraer, lá em São José dos Campos, ela afeta o comércio, os sistemas de hotel, afeta outras cadeias, assim como a Petrobras afeta positivamente ou negativamente, né, o turismo, o metal mecânico, o serviço de transporte de helicóptero, assim por diante. Então, a comunidade que é formada por grandes empresas, empresas que nem sempre talvez são grandes, mas são decisivas para mudar a característica de uma região, fazem parte desse grupo da comunidade, assim como as entidades.org, como as associações comerciais e industriais, entidades que, por exemplo, estão organizando esse conjunto de eventos aí hoje, o governo, nas suas várias dimensões e setores, o judiciário, o executivo, o legislativo, municipal, estadual e federal, e as universidades e institutos de pesquisa. Esse constitui o primeiro grupo das comunidades que nós temos que aprender a conviver e nos relacionar. Imediatamente após, vem os recursos. A gente tinha os recursos ali no âmbito da empresa, mas tem os recursos no âmbito do ambiente. E aí nós estamos falando de ciência, tecnologia e inovação, de capital, novamente, também no âmbito externo, crédito, investimento, etc., de mercado e de talentos. Tá? E, finalmente, nós somos influenciados por elementos da nossa região, infraestrutura de segurança, de transporte, de logística, de educação, etc., qualidade de vida, especificamente na área, de novo, de educação, saúde, segurança, etc., marco legal e regulatório de incentivos, facilidade de investimento, etc., e habitats e mecanismos como parques industriais, parques tecnológicos, incubadoras de empresa, centros empresariais e outros mecanismos que facilitam, que catalisam a atividade empreendedora. E se nós não formos competitivos nesses elementos, se a nossa cidade não for competitiva para atrair talentos, se a nossa cidade não for competitiva para atrair novos investimentos com marco legal agressivo, se a nossa cidade não for competitiva para atrair investimentos porque tem uma infraestrutura adequada, nós não seremos competitivos enquanto empresa. Então, não dá para desconectar mais a eleição de domingo agora dos prefeitos, né, e a eleição daqui a 2 anos do governador e do presidente, da competitividade da minha empresa aqui no meio, né, que é a empresa que está no campo amarelo. Ela depende, né, das organizações, depende dos recursos, depende dos fatores locais e depende dos fatores macro, né, econômicos, sociais, ambientais, culturais. Por exemplo, a pandemia. A pandemia é um fenômeno, né, que tem uma característica de saúde, que afeta a sociedade, a economia, é causada muito em parte devido ao meio ambiente, afeta a mudança cultural, está promovendo uma mudança cultural gigantesca no mundo. É um fator macro mundial que afeta a minha empresa aqui na esquina, né? E isso está acontecendo cada vez mais. Isso não acontecia lá nos 40 mil anos antes de Cristo, quando nasceu o ser humano Homo sapiens dominador. Não acontecia porque se tinha uma pandemia numa determinada região, ninguém conseguia chegar na outra região porque não tinha transporte, não tinha comunicação. Então, na pior das hipóteses, morria todo mundo naquele grupo, ou tinha lá um tratamento natural da pandemia, matando muita gente, mas não chegava a afetar o mundo. Agora não, agora em horas você está disseminando um vírus, né? Então o mundo efetivamente se tornou globalizado. Portanto, se vale para a pandemia, vale também para um produto. Alguém pode lançar um produto em algum lugar que pode destruir o seu produto de uma hora para outra.
e daí, de novo, nós temos que ter competitividade. Então, essa visão, gente, de novo, não interessa muito se nós vamos chamar de produto, ou de bem ou serviço, se nós vamos chamar, em vez de concorrente, vamos chamar de competidor, se nós, em vez de chamarmos de processo, vamos chamar de sistema produtivo. O que importa é nós termos uma comunicação clara dentro da organização e trabalhar essa comunicação na organização, no cluster, no grupo de empresas da minha região, na associação e assim por diante, para podermos ter eficiência no resultado, porque o que importa não é a terminologia, o que importa é o resultado e a compreensão. E aí nós temos que aprender a fazer gestão da qualidade e produtividade nesse processo, gestão estratégica, gestão da inovação e gestão do bem-estar. E a variável inovação, que é o tema da nossa discussão aqui, ela está presente em todas elas. Eu vou chamar a atenção por quê. Quando a gente fala de qualidade e produtividade, o próprio PDCA, né, que é talvez um método mais simples e óbvio aí que a gente possa trabalhar, ele parte do pressuposto que você tem que fazer planejamento, execução, avaliação e correção o tempo todo. Isso é uma característica que, em si, já incorpora inovação, porque quando você faz o controle, o cheque, e depois vai atuar corretivamente, você vai buscar uma maneira de melhorar o processo. Portanto, você está buscando inovação. Mas inovação para estabilizar e melhorar o processo do meu dia a dia. Não é para desenvolver um novo produto. É para garantir produtividade, que, como nós vamos ver mais à frente, nós temos um problema sério de produtividade no Brasil que precisa ser trabalhado. Isso é para o dia a dia, né? Que nós temos que ter o ciclo de produtividade daquele ecossistema funcionando no dia a dia. Mas temos que fazer o nosso planejamento estratégico. E aí nós temos a identidade da organização, que é a missão, a visão, os valores, etc. Fazemos diagnóstico, estabelecemos estratégia, fazemos a implementação e a ação para gerar o resultado. Então, é o que todos fazem de maneira maior ou mais ou menos formal, de maneira maior, do ponto de vista de detalhamento ou não. E aí, do ponto de vista de setor ou de país, nós temos as várias áreas com potencial que estão sendo trabalhadas mundialmente. Eu quero chamar a atenção aqui desse quadro da China, que a China coloca os setores industriais de futuro priorizados pela China para 2025. Aí nós temos equipamentos elétricos, máquinas, né, para fazenda e tal, novos materiais, energia, veículos, robótica e controle numérico, medical devices, equipamentos navais, equipamentos ferroviários, aeronáuticos e tecnologia de informação. São áreas estruturantes que todos os países têm que desenvolver, porque a China fez esse trabalho baseado numa análise de vários outros segmentos mundiais, então é um trabalho muito fundamentado. E vejam, a China quer ser uma líder de manufatura em 2049 ainda. Portanto, o que caracteriza muitos de vocês aí que não trabalham, né, na área de serviço, mas trabalham também na área industrial, é algo que a China valoriza muito. Né? A participação industrial é algo que nós temos perdido. O setor industrial está na ordem de 20% de Santa Catarina. Se somarmos construção civil e extrativismo, a gente chega em 27%. Mas o Brasil está abaixo disso, está na ordem de 17% da indústria de transformação industrial. Nós estamos a 20%, mas nós já fomos 35%. Né? Então, é a indústria que exporta bens e serviços de maior valor agregado. É a indústria que gera mais dólar por quilo. Né? Então, nós não podemos deixar... É a indústria que fortalece as cadeias empresariais. Esse é um quadro que mostra como nós exportamos e produzimos produtos, bens e serviços de alto valor agregado de maneira muito tímida ainda no âmbito mundial. Comparativamente com China, com Alemanha, com Reino Unido, nós estamos ainda bem atrás, né? Eles estão ali na cor mais escura e nós somos o clarinho, né? Precisamos trabalhar nesse sentido. E muito porque nós temos um ambiente, né, de negócios péssimo. Aí, nesse caso, quanto mais escuro, pior o ambiente de negócio. Então, vejam que os países nórdicos, lá, Finlândia, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Coreia, Singapura, etc., todos são, Japão, né, todos são muito competentes para gerar benefícios e facilidades para se desenvolver o negócio. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, para você ser competitivo, é difícil. A capacidade para concorrer, ela é sabotada por uma estrutura pesada, burocrática, por dificuldade de aprovar projetos, liberar créditos, trabalhar com logística, falta de infraestrutura. Tudo isso afeta a competitividade e dificulta o Brasil atuar no âmbito mundial, como está representado aí. Né?
E cada vez mais, né, o trabalho para ser competitivo envolve diversificar, mas atuar em cluster. Quer dizer, identificar os vários outros setores que eventualmente possam ter algum tipo de relacionamento com o meu. Por exemplo, o setor têxtil tem relação, em última instância, com óleo e gás, porque tem a ver com plástico, com fibras, com nylon, etc. Portanto, tem a ver com óleo e gás, tem a ver com insurance, o setor do óleo e gás, né, com garantia, né, com a parte de garantia. A agricultura tem a ver com medical device, porque em determinado momento você vai ter que trabalhar com análises biológicas para fazer rastreamento de vegetais, análise de aspectos genéticos e assim por diante. Então, o entendimento das relações entre os setores são fundamentais. E esse entendimento pressupõe entender que está havendo uma mudança do perfil empresarial. Aquelas empresas ali, em 1917, eram as maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então, você tinha ali USS Steel, uma empresa de aço, era o topo do mercado. Em 67 já era uma empresa onde o aço fazia parte de uma pequena parte da máquina, né? A IBM. A IBM fazia uma geladeira, praticamente, e botava o circuito impresso dentro. A geladeira era feita de aço, por exemplo, da US Steel, lá de 1917. Mas a IBM colocava eletrônica ali dentro. E depois, 50 anos depois, a Apple pegou um aparelhozinho muito menor que uma geladeira e transformou aquilo numa solução de design, software, inteligência, que é hoje a empresa mais valiosa do mundo, junto com o Google, junto com o Microsoft, etc. Mas o fato é que a tecnologia passou a ser cada vez mais decisiva. Então, nós temos que estar preparados para essas mudanças e para enxergar, né, que cada vez mais as maiores empresas, por receita, etc., tendem a ser também as maiores empresas do ponto de vista de inovação. Isso aqui está ficando cada vez mais claro. As empresas mais valiosas são também as empresas mais inovadoras. Preste atenção aqui nessas empresas mais inovadoras. A Apple, a Google, que é a Alphabet, né, a Amazon, Microsoft, Samsung, Huawei, Alibaba, IBM, Sony, Facebook, Tesla, Cisco. Vamos até a Tesla, que é a 11ª aí, né? Essas empresas também são as mais valiosas, vocês estão vendo várias delas aí, porque são empresas que conseguem converter tecnologia em resultado. Várias delas são as mais bem conhecidas e com melhor reputação, né? E várias delas são marcas também mais valiosas. Então, claro que nós não estamos provocando que necessariamente apareçam várias dessas mega empresas aí na região norte, mas Santa Catarina precisa ter competência para concorrer com essas empresas. E precisa, eventualmente, criar empresas que concorram no mercado internacional também com essas empresas. Isso faz parte de um processo de aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. E é isso que nós temos que buscar o tempo todo. E aí começa a entrar, então, a questão da inovação. A inovação é nada mais, nada menos que juntar o PDCA, que nós falamos lá atrás, com o planejamento estratégico. Porque a gestão estratégica diz para onde eu vou caminhar, e o PDCA diz para eu trabalhar no dia a dia de maneira disciplinada. A inovação busca exatamente desenvolver uma nova competência para concorrer, né? Uma nova competência para concorrer. Pode ser uma competência de produto, de processo, de negócio, de relacionamento com o mercado, mas é uma nova competência para concorrer com o meu atual mercado ou com novos mercados, né? Justamente essas decisões é que são chave. Então, se nós não fizermos um monitoramento permanente do nosso produto dentro do ambiente de mercado, dentro daquela visão ampla que nós estamos trabalhando conforme apresentado aí no quadro, nós não vamos fazer um processo de inovação efetivamente consistente. Então, tem que haver um sensoriamento permanente, né, do ambiente competitivo, para identificar dentro do ecossistema quais são as variáveis críticas, identificar a oportunidade de melhoria dentro desse processo de transição, e aí mobilizar e começar a investir. E quanto antes eu tomo a decisão, quanto menos eu fique procrastinando, enrolando, maior vai ser a minha chance de fazer um processo de P&D, de pesquisa e desenvolvimento adequado, e de lançar, né, o meu produto no mercado, gerando receita e desempenho, que vai envolver também um custo de produção, e diminuindo a receita da produção, você tem os lucros e resultados, que eu botei aí desproporcionalmente só para chamar a atenção, né? E ao longo do processo de lançamento do produto, você vai fazer os aperfeiçoamentos contínuos, aumentando a receita, aumentando o resultado, buscando promover uma mudança contínua, que vai acontecer sempre, né? Em ciclos maiores ou menores, mas vai acontecer sempre, né? Inclusive com processos de outras variáveis. Então, essa é a visão, né,
aqui tem o lançamento, a parte de execução, a sapiência, né, o domínio daquela tecnologia. E o desafio da gestão de inovação é reduzir o prazo para tomar decisão, tomar decisão rápido e antes que o concorrente. Lembra, capacidade para concorrer. Empresa competitiva descobre a oportunidade antes que o concorrente, toma decisão antes que o concorrente, começa com competência melhor que o concorrente, desenvolve e lança o produto antes do concorrente e ganha mais dinheiro que o concorrente. Tem muito a ver com timing, né? E tem a ver com custo. Desenvolve um custo mais barato, produz um custo mais barato, aumenta o potencial de receita, né? Reduz o custo e amplia o prazo, né? O tempo de validade daquele meu produto. Esse é o objetivo também da inovação. E esse a curva chamada de absorção de tecnologia, de adoção de novos produtos, que é um tema, uma ferramenta simples, mas fundamental, né? Quando a gente trabalha principalmente com startup, é muito comum a startup dizer o seguinte: olha, eu descobri um produto aqui fantástico, ele não tem concorrente, né? E cresce a venda 20% ao mês, tá? Aí você pergunta, quanto tempo você está vendendo? Há 2 semanas. E por que você acha que não tem concorrente? Ah, não, porque a ideia é genial. Quem não tem concorrente dificilmente será competitivo, porque competitividade envolve concorrência. Você tem que aprender com o concorrente. Normalmente, o desenvolvimento de produto tem essas curvas conforme estão apresentadas aí. Você testa um produto revolucionário, muito inovador, e sempre vai ter entusiastas que ficam na fila da porta da loja da Apple para comprar o produto. E tem alguns visionários que também não ficam na porta, mas compram logo em seguida. Entre os visionários e o grupo chamado pragmáticos, existe um abismo. 99% das ideias, dos projetos, das empresas acabam desaparecendo no abismo. E onde você ganha dinheiro efetivamente, onde as grandes empresas automobilísticas, as grandes empresas de motores elétricos, as grandes empresas de robótica, as grandes empresas de avião ganhar dinheiro, foi naquele grupo dos pragmáticos, dos conservadores. Pragmático é o governo, a companhia aérea que comprou o avião da Embraer quando garantiu que o avião não caía, né? Visionário é aquele cara milionário que comprou um jatinho da Embraer sem muito teste. Entusiasta é o cara que se candidatou para fazer o teste do avião da Embraer, né? Pragmáticos e conservadores esperam o produto consolidar, mas eles é que compõem o grande segmento de mercado para a inovação. E os céticos é a galera que vai esperar até o último momento, quando ninguém mais discutir que tem que comprar, ele compra. Se você tem como cliente líder um cético, você está ferrado, entendeu? Então, nós nem podemos ter como cliente líder o entusiasta, o visionário, porque isso é uma forma de se enganar. É um mercado pequeno, é um mercado que compra rápido, mas rapidamente também abandona, porque ele gosta de nova tecnologia, vai comprar de outro. E se você tem como cliente líder o cético, também você não vai ter sucesso. O desafio está em gerenciar essa curva da adoção de tecnologia de maneira competente. E aí tem todo um conjunto de ferramentas e comportamentos que vai ficar à disposição da apresentação de vocês aí, que envolve espaços de inteligência, espaço de solução, espaço de tecnologia, espaço de talento, onde se aplica diversas metodologias. Nós queremos focar em algumas coisas muito simples, então eu estou mostrando isso só para dizer a quantidade de coisas que tem disponível. E aqui eu estou chamando a atenção para ressaltar, quando eu falei de avião, né, o perfil da nossa exportação aqui no Brasil, né? Vejo que a nossa exportação ainda é predominantemente, como nós sabemos, composta de produtos agrícolas e de produtos de commodities, né? Nós temos pouca participação de produtos de alto valor agregado, como o aircraft ali, que são os aviões, como os equipamentos elétricos, como, enfim, alguns poucos casos excepcionais. De resto, nós temos sempre a ver com terra, né? Então, papel nós temos a ver com terra, toda a parte de frutas, vegetais e sucos tem a ver com terra, soja tem a ver com terra, né? Ok, isso é importante, né? E nós temos que tornar cada vez mais produtivo. Mas indústria tem a ver com transformação, serviços tem a ver com transformação. E aí nós temos que ampliar a quantidade de geração de receita, seja no âmbito do país, seja no âmbito do Estado. Esse aqui é o perfil de exportação de Santa Catarina, né? Já melhorou algumas coisas, né? Você vê aí peças para motores elétricos e tal, mas ainda tem uma participação muito significativa de carne, muitas vezes não
devidamente agregado valor, né, de tabaco em rama, de milho e soja, como exemplificado aí, que a gente temos que trabalhar para ampliar a quantidade, a qualidade, a diversificação e a sofisticação do nosso portfólio de produtos para sermos mais competitivos mundialmente. E para finalizar essa parte de ecossistema, nós temos também que fazer gestão do bem-estar das pessoas, ou seja, trabalhar com um fator de competitividade chave, que é o ser humano, né, que envolve aqui, basicamente, aqui um conjunto de elementos, cultura da equipe, razão, emoção, saúde, carreira, aspectos até espirituais, emocionais e relacionamento. Então, nós podemos ter uma empresa que está no hemisfério norte, né, pessoas com uma cultura pró-empreendedorismo, uma cultura de trabalho, pessoas racionais, com conhecimento técnico e intelectual, pessoas bem resolvidas emocionalmente, saudáveis, um plano de carreira adequado, moderno, pessoas espiritualmente resolvidas e tranquilas, pessoas com forte capacidade de relacionamento, ou podemos estar lá embaixo no mundo negativo, né? Pessoas com uma cultura de destruição, de concorrência à toa, pessoas sem devida formação de razão, emoção, não saudáveis, plano de carreira ultrapassado, empresa baixa astral, espírito negro, né? Uma empresa com relacionamento fraco e assim por diante. Temos que trabalhar, também faz parte da competitividade, ter competência para gerenciar o ser humano, porque isso afeta a produtividade. Vejam que a nossa produtividade também é uma das menores do mundo. Esse é um aspecto que toda a região, aí, a cidade de São Bento, Rio Negrinho, Mafra, Três Barras, Canoinhas, Itaiópolis, assim por diante, todo mundo aí na região norte tem que buscar aumentar a produtividade, a renda per capita. Isso é um desafio de Brasil. Vejam que nós temos uma renda per capita baixa, e não bastasse isso, a gente trabalha menos, né? Esse é um gráfico que mostra aí na horizontal o número de horas trabalhadas por ano, né? Vocês estão vendo que lá na ponta esquerda tem 1.350 horas trabalhadas por ano. A Alemanha é o país mais vadio do mundo, certo? Todo mundo fala que o alemão trabalha bastante, mas eles trabalham menos. Só que a produtividade deles anual per capita é extremamente positiva, né? Como vocês estão vendo, tá acima da média, está acima da linha de corte. E a do Brasil, o Brasil não trabalha tanto quanto a China e quanto o México. Como vocês estão vendo, China e México estão lá na direita, trabalham na faixa de 2.000 horas, 2.200 horas por ano. Nós trabalhamos cerca de 1.600, 1.700 horas. E a nossa produtividade está na ordem de 10 mil dólares per capita, né? Vocês viram anteriormente ali, 8 mil e pouco. Enquanto que Luxemburgo trabalha pra caramba, na faixa de 1.500 horas por ano, e tem uma produtividade, né, de 68.470 dólares, né, por trabalhador, o que é um negócio espetacular. Então, a nossa produtividade tem que aumentar, por isso temos que trabalhar o ser humano. De forma que aqui, na lógica do ecossistema, né, conforme a gente apresentou, nós identificamos as variáveis críticas que têm que ser trabalhadas, né, no dia a dia. E a inovação está no PDCA, está no processo do dia a dia, a inovação está na decisão estratégica da empresa, a inovação está no próprio processo de gestão de inovação para desenvolver um novo produto, serviço ou processo, e a inovação também faz parte do gerenciamento das pessoas para você ter competência instalada para desenvolver os seus negócios. Vou dar uma passada rápida aqui só para a gente refletir um pouco sobre a nossa realidade no Estado. Isso é um gráfico que mostra produtividade versus relevância em termos de valor de transformação industrial. Vejo que nós temos uma concentração muito grande ali nessa parte inicial. Nós fizemos esse levantamento e estudo para Santa Catarina, né, e para as meias regiões. Aqui está a região de Florianópolis, que tem uma predominância de empresas de tecnologia, de empresas de energia, etc. Mas o setor mais relevante ainda, na lógica de polo nacional, é o de tecnologia, os outros setores são emergentes, né? Aí está a região oeste, né, naturalmente a parte de alimentos e bebidas, madeira e imóveis, etc., são destaque, né? Então, o verde escuro aí, que alimentos, bebidas e madeira e imóveis, são polos mundiais aí, do ponto de vista de indicadores de exportação. A região serrana, né, a região do Itajaí, a região sul e vocês, né, a região norte, que tem destaque muito forte aqui, imóveis, madeira. Aqui o indicador está muito vinculado à exportação, né? Então, são polos regionais, nacionais, mundiais. O mundial é principalmente o setor elétrico, influenciado muito fortemente pela WEG.
E aí estão os indicadores dos setores, das empresas, etc., que nós estamos buscando trabalhar cada vez mais intensamente para aumentar a produtividade. Vejam que aqui, comparando com a produtividade média do Brasil, naquele eixo da esquerda, a competitividade média Santa Catarina por Brasil. Então, o número 1 significa a média brasileira. Todo mundo que está abaixo do número 1, então ali calçados, metal mecânico, laticínios, material plástico, produtos químicos, equipamentos de comunicação, motores e compressores, tudo está abaixo do 1. Madeira, né, produtos de madeira está aparecendo, móveis está no limite do 1. Tá? Tudo isso aí está abaixo da produtividade média. É bem verdade que a produtividade é afetada positivamente do Brasil pela participação de São Paulo. Mas não interessa, Santa Catarina tem que buscar uma produtividade cada vez mais superior, na linha do que tem lá cerâmica, confecção, fibras têxteis, fundição e assim por diante. Né? E para isso, né, para aumentar a produtividade, é fundamental trabalhar os ecossistemas. Então, aí estão as entidades de educação, de instituições de apoio, de empresas de destaque, habitats de inovação e fontes de fomento, que existem, por exemplo, na Grande Florianópolis, existe na região oeste, existe no norte, aí são vocês, justamente. Então, aí, além das empresas, das universidades, das empresas de destaque, dos habitats de inovação, das fontes de fomento, precisa ter gestão nesse processo, né? Precisa ter cada vez trabalho em conjunto, ação cooperativa, que é o que vocês estão fazendo cada vez mais, né? E aí os vários atores, então, no Vale do Itajaí, na região sul, a visão de novo global, indicando os setores. Então, a região norte tem todo o potencial para ampliar a quantidade de setores altamente competitivos, para transformar suas áreas, que hoje já são pós de competência nacional, metal mecânico, robótica, infraestrutura, bens de capital, madeira móveis, motores elétricos, sistemas elétricos, mobilidade elétrica, toda a parte de saúde associada aos serviços e, ao mesmo tempo, a geração de tecnologia pragmática, né, daquilo que efetivamente tem demanda, aí são oportunidades que nós temos que trabalhar, né? E aí eu queria só dar uma diagonal bem rápida, até aproveitando o material que o Jefferson Galdino nos passou, chamando atenção para algo que você já conhece, né? Eu, particularmente, tenho um carinho especial, porque a minha família é toda de Mafra, né? Na verdade, Canivete, ali perto de Mafra, indo para Três Barras, né? E a minha mãe nasceu em Itaiópolis e o meu avô materno foi prefeito de Itaiópolis, né? O 20. Então, meu irmão mora em São Bento do Sul, trabalha em Rio Negrinho, meus pais estão em Mafra nesse momento, e eu nasci em Rio Negro, no Paraná, porque não tinha hospital na época que eu nasci em Mafra. Então, mas eu me considero aí da região de Mafra. E aí tem toda uma infraestrutura, né, que hoje está disponível do sistema Fiesc, né, nos vários espaços aí na região de São Bento, em Rio Negrinho, etc., que você já conhece. O Jefferson vai ter oportunidade de mostrar isso com mais cuidado com vocês em outras oportunidades. Quem não conhece está à disposição. A Fiesc tem toda uma estrutura para trabalhar nesse sentido. Estamos buscando ampliar capacidades. Opa, deu uma desviada aqui. Estamos buscando ampliar capacidades, ampliar infraestruturas, para trabalhar cada vez mais em parceria com diversas entidades, né, no âmbito das universidades, etc., criando espaços realmente competentes, multissetoriais, né? Aí estão os dados de população, que eu acho que não é o caso de entrar nos detalhes aqui, né? Nos vários bairros, etc., quantidade de indústrias, as indústrias mais significativas nos vários setores, né? Esse tipo de análise setorial, como a gente viu, é fundamental para que nós possamos realmente tomar decisões, né? Portanto, essas análises também de faturamento, de características físicas, né? A infraestrutura que eu chamei a atenção anteriormente para a implantação de empresas, né? A projeção de receitas aí é um dado mais interno nosso, mas no sentido de chamar a atenção que nós estamos estruturando para atender realmente os desafios aí da região, das cidades de Mafra, Rio Negrinho e São Bento, né? Aí está a Mafra, né, com as suas estruturas. Estamos abrindo as escolas S para reforçar aí a capacidade do jovem para depois se transformar num operador, num trabalhador, num engenheiro, num desenvolvedor, né? E aí os dados que, novamente, a gente pode discutir depois com mais calma, mas que tem a ver com a nossa capacidade de poder atender melhor a estrutura, né, da nossa região. Então, aqui estão
E aí as rotas setoriais, as rotas que foram trabalhadas no PDIC, no Programa de Desenvolvimento da Indústria Catarinense, que agora nós estamos revendo cada vez mais no sentido de estabelecer focos com o Comitê de Desenvolvimento Regional, o Comitê Estratégico de Inovação e Setorial, que existe na região, que é puxado aí pelo vice-presidente Célio, pelo Arnaldo, por todos os nossos parceiros aí na região, puxados também pelo Galdino. O Conselho Estratégico tem essas funções, né? Tem se reunido para definir prioridades, é fundamental a participação empresarial de vocês. Aí estão os membros do Conselho, quem tem interesse em fazer parte, fala com o Célio aí, fala com o Jefferson, vão participar. E a função do Conselho é trazer a sociedade naquela lógica do ecossistema de novo, para definir as metas, né, de desenvolvimento setorial, os setores que vão ser priorizados, as ações que nós vamos trabalhar para tornar mais competitiva a educação, troca de informações, perfis de profissional que tem que ser trabalhados, e aí todo o plano de planejamento de competências, de estratégias de ação setorial, e o que nós estamos pretendendo desenvolver em termos de composição de portfólio de produtos ao longo dos próximos anos, com as determinadas prioridades setoriais, por exemplo, móveis de madeira, metal mecânico e metalurgia, têxtil e confecções, produtos químicos e plásticos e indústria emergente, com as respectivas áreas setoriais. O Comitê Regional, então, está trabalhando em avançar nessas várias competências, com infraestrutura, laboratórios, etc., parcerias aí para desenvolver produtos em várias frentes, né? E aí, exemplos finais aí nessa lógica de trabalhar a eficiência operacional, ampliação de novos produtos, adequação de infraestrutura, com vários investimentos. Então, eu passei isso muito rápido. Para concluir, falta mais 5 minutos, a Fiesc, dentro dessa lógica que o Galdino preparou, reunindo várias informações para vocês verem como tem informação relevante e densa sobre a região, isso alimenta e é alimentado ao mesmo tempo por um programa estadual que nós estamos trabalhando aqui na Fiesc, que é o Travessia, que foi criado durante a pandemia para fazer acreditar que nós podemos ter um ciclo de desenvolvimento forte, caracterizado por um desenvolvimento sustentável, focado na reinvenção da economia, com empresas cada vez mais competitivas e inovadoras, com um ambiente de negócios favorável, infraestrutura inteligente de qualidade e capital para empreender, né? A pandemia antecipou o futuro, a gente tem que ter consciência disso, a pandemia acelerou as mudanças, a pandemia trouxe novas prioridades e ela é uma oportunidade para a gente enfrentar os vilões da inovação, né? É um momento de crise que a gente tem que identificar o inimigo comum. Os vilões da inovação são os resultados medíocres, seja na minha empresa, se você tem um projeto de inovação que não gera resultado, que gera resultado medíocre, você mata a capacidade de inovação da tua empresa, da tua cidade, da tua região, do teu setor. É muito importante gerar resultado, focar no resultado. A incompetência de gestão, que é causa normalmente para gerar resultados medíocres. Preguiça e medo de não reagir, não enfrentar o desafio, não partir para o novo, né? Isso é um vilão da inovação. Despreparo da equipe, daí o esforço da Fiesc também é ajudar na capacitação das pessoas. Baixos investimentos também é um vilão da inovação, né? E liderança fraca. Por isso que vocês que estão até essa hora da noite discutindo e vão debater também na sequência, amanhã, etc., é fundamental porque isso indica que há uma liderança forte, que acredita que tem que enfrentar os desafios e tem que fazer a ponta do iceberg, que é o resultado da inovação, acontecer. Mas para isso acontecer tem que ter uma estratégia criativa e pragmática, tem que ter uma gestão sistemática e eficaz, uma equipe talentosa e capacitada, conhecimento amplo e profundo, né? Vasto e profundo, parcerias sólidas e produtivas, né? E uma infraestrutura moderna e completa. Tudo isso é um esforço que não depende só da empresa, muito menos só de uma pessoa na empresa, depende da integração das empresas, depende da integração das cadeias, depende de trabalhar muitas vezes concorrentes juntos para você ter competitividade local, setorial, para poder concorrer depois nos mercados internacionais. Aí quebra o pau. Mas até ter competitividade sistêmica na região, vamos trabalhar junto, né? Vamos compartilhar informação, vamos fazer pressão junto aos governantes de maneira a buscar os resultados. Ou seja, a gente precisa ter conhecimento para a inovação acontecer, tem que ter conhecimento, tem que ter competência, tem que ser criativo, tem que ter coragem, né? E se tudo isso acontecer, a gente tem certeza que vamos ter boa sorte.
Então, eu queria agradecer. Desculpe a correria aí, mas o objetivo era trazer um volume de informações aí que promova a reflexão e que fica à disposição de vocês, para que vocês façam, de fato, cada vez mais inovação, tenham coragem, sejam criativos, sejam competentes para concorrer e usem de conhecimento o tempo todo, seja no dia a dia compartilhando entre vocês, buscando de fontes de informação, contando com a Fiesc. O mundo hoje é um grande repositório de conhecimento, mas não adianta conhecimento se não tiver coragem para botar em prática. Então, a gente espera que todos possam botar em prática, a partir de eventos como esse, nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas cadeias. E nós estamos à disposição para aquilo que for possível colaborar. Obrigado, eu fico à disposição agora para questionamentos e interação. Alô? Opa, estamos aí, Fiat. Pessoal, vocês estavam escutando, né? Opa, tranquilo. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, fique bem à vontade, tá? Tem ali o chat que pode ser feito por ali. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta também, utilizando o microfone, fique bem à vontade, tá? Aproveitando, né, a deixa, já que eu comecei a falar, você tocou num assunto muito importante. Eu vi, né, aquele ciclo da adoção de novos produtos pelos consumidores, né? Sim. Eu vejo assim que nós, né, a nossa região ainda, por inovação, Fiat, nós temos aqui ainda muito... Nós estamos no cético ainda, tá? E a minha pergunta é assim, ó, como mudar esse mindset? De que forma que você poderia trazer para nós a tua experiência e de que forma que a gente poderia trabalhar essa mudança nesse público consumidor? Olha só, eu tenho dito que, na medida que a gente fica mais, né, ganha experiência, interage, trabalha com inovação, faz inovação, desenvolve projetos, produtos, aprende com as empresas, a gente tem que ser mais simples. Então, para promover inovação, para promover o espírito inovador, nós temos que ter exemplo, né, temos que ter resultado, então, temos que ter... Algumas empresas têm que romper a barreira, né, tem que representar aquele símbolo. Isso aconteceu em todo o mundo, do Silicon Valley, Israel, da Coreia, a Singapura. Nós temos que romper o desafio, né, de inovação e ter algumas empresas simbólicas. Né? O exemplo é fundamental. O exemplo gera um outro elemento que é a segurança, ou a ausência do medo, ou a coragem. Né? E ela desperta também um sentimento menor, né? O Roberto Alves, aqui, o comentarista esportivo de Florianópolis, Manezinho, ele costuma dizer que inveja é um sentimento menor. Né? Mas quando você está falando de céticos e quando você está falando de resistências culturais, o padre que casou eu com a minha mulher, nós temos 26 anos de casado, chamava Padre Ivo. E ele dizia o seguinte, na nossa entrevista de casamento, né, para você ser aprovado para fazer a cerimônia de casamento, ele falou o seguinte: o cristão, né, tem a meta de ser santo, mas o casal tem a meta de despertar inveja santa. Né? Quando você tem uma empresa inovadora, criativa, quando você tem uma cidade inovadora e criativa, quando você tem um setor inovador e criativo, ele gera uma referência para a região. Né? Quando eu falei da VEG, é um fato chave, né? Quer dizer, a VEG foi inspiradora de inúmeras empresas na região de Jaraguá. Assim como a Tupi foi inspiradora e geradora de inúmeras empresas no setor, lá em Joinville. Nós temos empresas belíssimas aí nas cidades do norte. Então, é fundamental você ter o exemplo, você ter a segurança e você ter essa visão de referência, de uma certa inveja para sair atrás. Porque você tem que tomar a decisão para começar a fazer a coisa funcionar, tá? Então, eu diria que é muito subjetivo, é muito natural, é muito humano. Não tem, assim, muita técnica formal, sistemática, e é isso que aconteceu no mundo. Quando surgiu alguma empresa... No Silicon Valley aconteceu porque apareceram duas empresas lá no início. A HP, né, que foi uma empresa que nasceu totalmente aleatória, eram dois jovens que estavam fazendo mestrado, depois decidiram fazer doutorado juntos, portanto, iam virar pesquisadores, professores da Universidade de Stanford, e aí o reitor da universidade disse: não, vocês não vão fazer um paper,
de tese de doutorado, vão fazer um produto. E eles decidiram fazer um oscilador de áudio que foi vendido para a Disney, que estava começando naquela época, e aí começaram a vender e viraram uma das empresas símbolo do Silicon Valley. E a outra empresa foi uma empresa chamada Fairchild, que era uma empresa criada a partir de uma outra empresa chamada Shockley, que tinha sido criada por um ex-vencedor do Prêmio Nobel de Física, que criou o circuito eletrônico, que era o Shockley, e tinha lá um grupo de engenheiros espetaculares trabalhando nessa empresa. E o dono da empresa era muito carrasco. E 8 dos jovens engenheiros da empresa decidiram, numa determinada noite, criar o seu novo negócio chamado Fairchild. Bom, eles saíram, pediram demissão, criaram a empresa nova, e essa empresa nova virou o berço de onde nasceram apenas 2 empresas que vocês certamente conhecem. A Intel, o Gordon Moore, né, que foi um dos que criou aquela lei de Moore, que a cada 18 meses os computadores dobram a capacidade e reduzem o preço, né? Foi um desses 8 que saiu da empresa e criou a Fairchild, e depois a Intel. E o outro foi o Stephen Perkins, que é da Kleiner, Cafield, Perkins e Myers, da KPCB, que é a maior empresa de venture capital dos Estados Unidos. Então, os céticos só são superados pelo exemplo, pelo resultado, pela presença de empresas. A gente tem que eleger cada vez mais os campeões. Tem que ter empresas que se tornam transformadoras da região. Isso é possível, já aconteceu em vários lugares do mundo. As pessoas têm que acreditar, e quando aparecer essa empresa, todo mundo tem que ajudar e tem que trabalhar para que ela seja uma referência e depois espalhar isso. Parece utopia, mas é exatamente assim que tem acontecido. Isso aconteceu aqui em Florianópolis, tem acontecido em outros polos tecnológicos do mundo, e dá para acontecer aí na região de São Bento, de Rio Negrinho, de Mafra, etc. Obrigado. Ali tem no chat a Isabel pergunta lá, professor, esse estudo setorial sobre São Bento do Sul e região está disponível em algum local? Ô, Galdino, quer falar? Fala lá. Bom, boa noite a todos, obrigado aí ao Júlio aí, né, pela excelente abertura, e ao Fiats também, muito generoso aí, conhece muito. Sim, nós temos esse estudo, fizemos um estudo setorial específico para São Bento, né, como o professor Fiats mostrou. Tem 2 grandes agendas da Fiesc na região de São Bento do Sul, né, região do Planalto Norte. Uma é rever a estrutura física, né, nos tornar mais fit, investir o nosso recurso em tecnologia, inovação e serviço e para potencializar a indústria de São Bento. E a outra agenda é de conteúdo. Então, nós segmentamos as rotas setoriais de São Bento do Sul, quais são as principais rotas setoriais, por valor adicionado, número de estabelecimentos de empregos, que são aqueles 5 setores que o Fiats mostrou. Então, eu tenho esse material, eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, se me permite aí, Júlio, e as pessoas podem mandar um e-mail direto para mim, e aí a gente já conversa, ou o meu WhatsApp também, a gente já passa para vocês as rotas setoriais, e será um prazer tê-los conosco aí nessa agenda. Obrigado. Essas informações, Jefferson, ali para o nosso centro de inovação, ali serão muito bem-vindos aí para a gente trabalhar em cima desses números aí. Obrigado mesmo. O Centro de Inovação, aliás, é um habitat fundamental para estimular, para servir como um catalisador, né, do desenvolvimento. É muito importante todos darem uma atenção especial, trabalharem em conjunto, não ter um dono específico, é um projeto comunitário, né, faz parte desse ecossistema. O que mais? Mais perguntas, pessoal? Boa noite. Ali no chat, a professora Andréia Tamanini colocou uma mensagem. Sugiro que o conselho citado ative discussões locais para tratar dessas informações com o ecossistema. Por isso, ela pergunta qual seria a sua sugestão para uma ação local da Fiesc em curto prazo em São Bento para buscar maior engajamento. Quais os caminhos para uma interação deste conselho com os outros atores? Obrigado, Andréa. Nós estamos fazendo 2 ações aí que o material que o Jefferson já mostrou já é o passo inicial desse trabalho. Nós estamos desdobrando o programa Travessia, né, esse programa que nós estamos compartilhando com o governo do estado, com o SEBRAE, com outras entidades. A ideia é que tenhamos um foco para o Travessia setorial e o Travessia regional. Tá?
Porque o programa é muito simples, é focado naqueles 4 pontos cardeais, né, que é a reinvenção da economia, fortalecimento da indústria, ambiente de negócio competitivo, saudável e favorável, infraestrutura e investimento. Esses 4 pontos cardeais e 4 variáveis de sustentabilidade, social, econômica, ambiental e cultural. Então, é muito simples. E a ideia é ter um foco, né, com planejamento muito simples, muito pragmático, e trabalhar daí o desenvolvimento de investimento, a alavancagem de investimento, a busca de parceiros privados para infraestrutura, para investimento nas cidades, a aceleração dos processos de investimento de Santa Catarina, desburocratização desses processos, atração de parceiros de conhecimento, atração de parceiros de mercado. Então, em cima dos setores prioritários das regiões, por exemplo, aí as rotas que o Jefferson falou, a ideia é gerar um documento muito simples, um plano muito objetivo e pragmático do travessia para aquele setor e também para a região, ou seja, para as cidades da região. A ideia é, inclusive, trabalhar com os novos prefeitos que foram eleitos agora no domingo passado, para que a partir do ano que vem, já nesse ano, a gente pretende conversar com alguns, de repente, podemos começar até fazendo algumas interações aí na região norte, para gerar um planejamento focado na infraestrutura da região, nos investimentos para a região, na economia, né, reinventada para a região, no ambiente de negócio favorável para a região, a fim de buscarmos vocacionadamente o desenvolvimento dos setores. Vou dar um exemplo que não é de vocês, mas só para mostrar aí a questão vocacional. Há uma oportunidade para que nós tenhamos um polo na área financeira em Santa Catarina. Bancos, corretoras, etc. Porque dinheiro atrai dinheiro. Isso aí depois pode chegar nas indústrias. Esse polo financeiro ele pode estar, por exemplo, em Camboriú ou em Florianópolis. Né? Não é simples a gente começar um polo financeiro que vai ter principalmente corretoras, bancos, longe do aeroporto, de uma infraestrutura aprazível de praia, de restaurantes, etc. Então, ali é uma vocação para o setor financeiro. E aí você pode ter políticas de redução de ISS, etc., para atrair os grandes players desse setor. A mesma lógica vale, né, para setores de food tech, né, de alimentos tecnológicos, em todos os lugares onde a gente tem a infraestrutura de empresas de agronegócio, que você pode criar programas especiais de desenvolvimento tecnológico, programas de estímulo à infraestrutura. Então, o que nós vamos e pretendemos fazer, sob a orientação aí da Fiesp, do presidente Mário aqui da Federação, é buscarmos o desdobramento em parceria com os governos, em parceria com as universidades, setoriais e regionais. Essa é a nossa meta já nesse ano e que nós queremos enfatizar ainda mais ao longo do ano que vem. Mais perguntas, pessoal? O Jefferson chama a atenção aí que para 2021 a Fiesp estabelecerá em São Bento o Comitê de Desenvolvimento Regional com foco nas 5 rotas mencionadas, composto por lideranças e com o ecossistema local. É isso aí. É isso aí. O nosso programa Travessia tem 3 crenças que a gente chama, tá? 3 crenças que para nós são fundamentais. Primeira é trabalhar o concorrente, trabalhar de maneira... Confiar no concorrente, que a gente chama. Confiar no competidor. Ou seja, juntar empresas de mesmo setor para discutir estratégias comuns. Porque juntos nós somos mais fortes para poder concorrer com os demais. E depois, como eu falei, mais à frente a gente quebra o pau entre si, mas a gente tem que estruturar a nossa região para ser competitivo. Então, confiança competitiva. O segundo é diversidade sistêmica. Não pode ter um setor só, a gente tem que ter cadeias, mas tem que haver cadeia, tem que haver sistemicidade, tem que haver visão integrada. E terceiro, acreditar que é possível fazer o impossível. Acreditar que é possível fazer o impossível. Se tem essas 5 rotas estratégicas que foram mencionadas, a gente tem que acreditar que nós podemos ser competidores e ter competitividade mundial nas 5 rotas. Né? E é nessa linha que a gente está trabalhando para transformar o Estado numa referência. Ok, pessoal? Ok. Se não temos mais perguntas, vamos dando a sequência aí para os finalmente.
Antes, eu até gostaria de compartilhar, percebo que temos muitos acadêmicos aqui dentro desse bate-papo, e talvez alguns até fora de São Bento do Sul, ou que desconheçam algumas informações da cidade. Vou passar apenas 2 informações sobre São Bento do Sul, que eu gosto de falar sobre essas informações, né? A Ana vai pensar, meu Deus, vai falar isso de novo. Mas São Bento do Sul, pessoal, é a 16ª economia do estado de Santa Catarina, só que é a 295ª colocada no Gini, que é a distribuição de renda. Temos aqui na cidade poucas pessoas ganhando muito e muitas pessoas ganhando pouco. Ou seja, a nossa distribuição de renda é ruim, tá? E como eu estou presidente da CIBS, eu venho também trabalhando agora mais intensivamente nessa questão da inovação. E não que vamos mudar a matriz econômica de São Bento do Sul, muito pelo contrário. Mas a área de tecnologia e inovação, ela vem para dar suporte para essa manufatura, como o professor Fiatz falou, que nós precisamos aumentar nossa produtividade. E eu vejo assim que a inovação, a tecnologia, ela vai ser o alicerce desse movimento. Então, nós temos muitas instituições de ensino na cidade, mas, infelizmente, ainda nós perdemos muitos alunos. Depois de formados, eles voltam para as universidades de origem. Nós temos que fazer com que essas pessoas, que vocês fiquem aqui. Nós somos a 16ª economia do estado. Temos muito potencial aqui ainda. Então, nós precisamos que vocês também comecem a gerar ideias através do nosso Centro de Inovação, da ITFETEP, vão lá conhecer, a Ana está à disposição para mostrar para vocês. Estamos buscando a melhoria do ambiente, né? A Andrea está muito envolvida também da Univille na captação de recursos, enfim, a Fiesc também vai ser um grande parceiro nosso, a CISB, CDL, enfim, as universidades em si como um todo, todos nós estamos querendo transformar isso aqui realmente num centro de excelência dentro de inovação. Professor Fiatz, eu tenho um pouquinho de inveja de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau, de Chapecó, mas é uma inveja sadia. É a referência. Você tocou muito bem nesse ponto da referência, né? De ter o exemplo. E eu conheço, né? Eu vou, agora não tanto com relação à pandemia, por via da pandemia, mas eu sempre estou, pelo menos uma vez por mês, eu sempre estava ou em Joinville, né? Eu e a Ana, nós participamos do Concite, né? Em Joinville, mas também ia muito para Florianópolis. Então, ou uma vez eu estava em Floripa, outra vez eu já estava em Joinville, mas assim, para trazer também subsídios para que a gente possa implementar aqui em São Bento do Sul. E nós temos potencial, mas nós precisamos que vocês, acadêmicos, acreditem em São Bento do Sul e que vocês podem, sim, ter uma carreira profissional dentro desse mundo da inovação e da tecnologia na nossa cidade. Mas, repito, precisamos que vocês fiquem aqui e acreditem nesse projeto que a gente está construindo aqui, tá? Estamos agora com 28, já chegamos a ter 41 pessoas aqui dentro da sala, mas nós precisamos que fiquem. Vamos criar raízes aqui. Tem oportunidades. Eu não sou nascido em São Bento do Sul. Eu vim para cá 29 anos atrás, vim para ficar um ano e estou há 29 já. Porque eu também percebi que a cidade ela dá essas oportunidades. Mas nós temos muito trabalho ainda pela frente e contamos com vocês. Tá? Júlia, é fundamental isso que você está colocando, eu queria reforçar também. Inclusive é o seguinte, a gente tem que tirar um pouco da cabeça só a ideia de que empresa inovadora, competitiva e tal, é startup de tecnologia de informação para fazer portal e aplicativo. Não é. Né? Perfeito. Por exemplo, hoje, São Bento podia ter, por exemplo, uma indústria focada em trabalhar móveis e objetos de decoração baseado em produtos oriundos da Amazônia. Está toda essa discussão, essa polêmica toda em cima da Amazônia. Por que nós não podemos aproveitar a biodiversidade amazônica de material orgânico, de biomassa que acaba caindo das árvores que estão se destruindo, mesmo a questão de queimadas, para ter isso como subsídio para produzir móveis inteligentes do ponto de vista sustentável em cima da Amazônia. Né? E São Bento ser um polo, né? São Bento, Rio Negro e tal, ser um polo nacional de produtos de móveis focados na tecnologia ou nos substratos e materiais gerados a partir da Amazônia. Isso vai envolver química, vai envolver design, vai envolver embalagem, vai envolver tintas, vai envolver todo um conjunto de tecnologias que não é informática, que não é aplicativo, que pode até ser comercializado via e-commerce, mas que tem uma cadeia, né, uma sofisticação logística
que pode ser o diferencial e pode ser uma marca nacional e mundial. Por que nós não podemos ter produtos de dobradiças e equipamentos de IoT para móveis sendo produzidos aí em São Bento, né? E com isso agregando valor, dólares por quilo de móvel maior em função de ter produtos mais sofisticados? Por que nós não podemos ter sistemas, de novo, que integram biotecnologia, sistemas nanotecnológicos para proteção contra bactérias e fungos em época de Covid, sendo incorporados em produtos de louças, em produtos de móveis para sofás, etc., nos nossos ambientes? Isso é agregar tecnologia ao produto, entre aspas, tradicional, tornando-o efetivamente inovador e diferenciado. Eu acho que são caminhos como esse que nós temos que buscar em Santa Catarina, unir o tradicional e o inovador, o forte e consolidado com o novo que quer um espaço. Não separar, trabalhar junto. Perfeito. Então, aproveitando, professor, agradeço a sua presença nessa sua palestra de hoje, valiosíssima, muito obrigado mesmo, e contamos com a tua presença em outros momentos dentro do nosso Centro de Inovação, dentro do nosso ecossistema. Aproveitar também, pessoal, convidar para que vocês façam as suas inscrições para os eventos de dia 19 e dia 20, né? Dia 19, amanhã às 17 horas, nós vamos ter lá como gerenciar suas emoções e quais suas principais influências, com a Andrea Fisch, uma psicóloga aqui de São Bento do Sul, muito conceituada. Às 19 horas, nós teremos IoT e Indústria 4.0 na prática, né? Cases de cidades e indústrias. E no dia 20, vamos ter, às 17 horas, um workshop Gestão de Mídias Sociais na Prática, com o Diego Juliano. E no mesmo dia 20, às 19 horas, vamos ter um painel de gestão em momentos de incerteza, com o Fernando Ringstiller, que é diretor da Ferrat Móveis, com a Roberta Farinhaque, que é da NASA Industrial, fabricante de móveis, e com o Serinaldo Portela, que é sócio da Smart Mac. E eu vou fazer a mediação desse evento. Obrigado pela presença de todos vocês. Professor Fiatz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Contamos com a sua colaboração em eventos futuros também. Aos demais aí, uma boa noite a todos e até lá. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigado a vocês aí pelo convite e sucesso. Um grande abraço. Obrigado, até mais. Boa noite. Boa noite.